Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Discutindo Ciência com os Eberlins, um podcast que você tem já se acostumado a assistir toda quinta-feira, 7 horas da noite, 19 horas. Eu e o Nicolas não veio hoje, gente. Hoje não deu certo pro Niquinho estar aqui para ficar, corrigindo tudo que eu falo errado. Ele é realmente incrível, sensacional. A gente tem feito aqui uma dupla dinâmica. Mas hoje estou só, mas muito bem acompanhado. Temos um entrevistado absolutamente sensacional aqui no nosso podcast, Discutindo Ciência com os Eberlins. E hoje falaremos sobre aquele sonho delirante de uma noite de verão. Porque dizem por aí que naquela sopa ácida escaldante venenosa há 3,8 bilhões de anos na Terra surge uma poça morninha, a Warm Little Pond. Esse aí foi o Darwin que escreveu no seu livro. E naquela pocinha ali, uma carta que ele escreveu para um amigo dele. E naquela pocinha ali, parece que ele copiou do bisavô. Naquela pocinha ali, teria surgido a nossa bisavó. Quer dizer, tataravó. A ameba primordial, que lenta, gradual e sucessivamente foi evoluindo até dar em nós, Eu, você e os chimpanzés, que são os nossos parentes. E que isso realmente começou com uma tal de uma protocélula. Eu já disse aqui que tudo que é proto é fake, você sabe disso. Proto é fake, porque vida é coisa de profissional. O cara falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas insistem. Lá, outro dia, num debate com o Antônio, Toinho? O Antônio, meu amigo, agora viramos amigos, viu? A gente troca mensagens, tudo. Tenho orado por você, viu, Antônio? E o Antônio disse assim: olha, professor, estou vendo aqui no meu computador, numa simulação, que as coisas estão se juntando. Olha aí, surgiu a vida, uma protocélula, Gente, computador e simulação aceita tudo, igual papel. Mas aquilo lá é viável? Será? Protocélulas, protossonhos naturalistas, outro pesadelo para Darwin. Esse é o título do nosso bate-papo hoje aqui com um convidado mega hiper especial. O cara está agora fazendo mestrado, doutorado, na melhor do Brasil, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no melhor grupo de pesquisas do Brasil e orientado pelo melhor orientador do Brasil. Quem seria, hein, pessoal? O nosso entrevistado é o doutor, eu já estou aqui pela fé, declarando, doutor Eduardo Lutzer. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, graças a Deus. É um prazer estar aqui novamente. Eu já vim aqui como convidado na apresentação do Dr. João Paulo, mas agora, depois de muitos marcar e remarcar, agora finalmente deu certo para a gente estar junto, agora que estamos estudando junto, Estou estudando aos pés de Gamaliel. Maravilha, Eduardo. Você iniciou essa semana aqui o mestrado, doutorado, que você vai passar direto em materiais na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Qual é a sua expectativa aí para esse doutorado? É excelente, Porque é realização de um sonho. Eu estava buscando isso, não deu certo. Infelizmente, tive que parar na metade por causa da questão religiosa, questão de sábado. Aí eu pensei que simplesmente não ia mais dar certo, mas daí agora abriu mais essa oportunidade. Então para mim é uma realização indescritível estar nesse percurso e especialmente na tutela aí de um dos maiores cientistas do Brasil, Não é puxando o saco, mas índice H acima de 90 não é para qualquer um, não. E 10 entre os 1.500 do mundo, hein? O que você acha aí, Eduardo? Pois é, para poucos, não é? E química. Química é tudo, e tudo é química. Eu digo que a evolução espera que você não saiba química. Mas nós sabemos, não é, Eduardo? Infelizmente, para eles, nós sabemos. Nós sabemos. Olha, Eduardo é um craque. Ele diz que não nasce estrela por aí, Eu acho que também não nasce mesmo. Nunca vi uma estrela nascendo, Dizem que tá nascendo lá, Tá nascendo, mas nunca nasce. Mas no design inteligente,
temos visto várias e várias e várias estrelas nascendo. O Eduardo é mais uma dessas estrelas, um grande palestrante, youtuber, tem um canal lá que às vezes ele posta umas postagens super legais. Diz que você é o terror do Antônio, é isso? Eu comecei por causa dele, na verdade, mas eu nem conhecia. Eles só me mandaram um vídeo dele falando umas abobrinhas lá, aí eu fiz alguns comentários, mas não foi nada pessoal. Nem conheço ele também, não... Maravilha. Eu converso com o Eduardo sobre química, sobre células, sobre proteínas, biomoléculas. O conhecimento que o Eduardo tem é magnífico. Inclusive, nós vamos estudar o enovelamento de proteínas. Essa vai ser a minha tese, né? Isso. E temos outros trabalhos também. Está fazendo com o professor Tiago Canevari. Tem uma bolsa de estudo, um projeto que a gente vai trabalhar em poluição, análise de água, mas também faremos esse trabalho incrível, que é um sonho para mim também, estudar enovelamento de proteínas. Conformação proteica, mínimo global, mínimo local, é uma chaperonas, beleza. Precisa das chaperonas. Mas o Sacani disse que é só um potezinho, você coloca o chompzinho lá dentro, né? Um chomps, né? Carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Uma descarguinha elétrica para dar uma agitadinha elétrica, leva perto do vulcão, mas tem que acertar a temperatura, tem que ter muita sorte, porque o Igor lá no Flow perguntou para ele, então nós tivemos muita sorte, né, Sacani? Ele, sim, muita sorte, né, Sacani? Para acertar a temperatura certinha no vulcão, para a reação ocorrer. E proteínas surgem lá, os aminoácidos vão se conectando e tal. É razoável essa proposta, Eduardo? Engraçado que essa proposta ela não dá certo em absolutamente nenhum nível. Para você sair de gases ou de compostos de qualquer coisa e chegar até uma célula, você precisa passar por vários passos. Elas precisam, primeiro, você precisa sintetizar os building blocks, que chama, né, os blocos de construção da vida. Depois eles precisam se polimerizar, mas não é qualquer tipo de aminoácido, RNA que polimeriza, tem que ser os certos, na sequência certa, tem que ser do jeito certo. Aí depois de ter essa polimerização toda, que vai entrar a quiralidade, vai entrar um monte de pormenores ali, aí você vai ter que montar as organelas certas, porque suponhamos que existe uma lei universal que diga que obrigue os building blocks, os aminoácidos, os o blocos RNA, fundamentais aí. Que obriguem eles a polimerizar. Vai ter que ter uma lei também que diga quando eles têm que parar. Porque se fosse obrigado a ficar fazendo, ia virar o mundo todo e virar um polímero só. Certo? Exato. Um grande polimerão. Mas... Como se o RNA não fosse instável como ele é, né? Só por 5, 6 minutos também, né? Ele ia ficar Exatamente. Comandando a síntese forever, né? Interessante que o RNA, ele é instável porque ele precisa ser. Ele não pode, porque senão ele iria encher a célula. Agora o DNA lá, né? É bem estável, muito mais estável. Muito mais que o RNA, com certeza, né? Ribose e desoxirribose. Esses daí é o terror. Na verdade, que não é nem o tema aqui agora, só que para você sintetizar essas pentoses, né, que são açúcares a Ana Maria Garzon tem uma palestra sensacional. Eu fiz uma live na terça-feira e ela tá falando lá, né, ela deu uma entrevista aqui na IPPTV, fez uma liga de TDI falando sobre os açúcares, as pentoses. No final é 1% só que tem de ribose. Exatamente, porque você não tem como tentar sintetizar açúcares e só sair ribose ou desoxirribose. Não tem como. Isso é impossível, porque vai sair um monte de coisa e uma porcentagem ínfima, 1%, né? Até hoje não temos um método de síntese que consiga sintetizar ribose pura. Olha só, e a sopa primordial conseguiu. E vale lembrar que nós não temos... O primordial do Sacani. Nós não temos um método, isso aplicando toda a inteligência, a tecnologia, os cientistas mais inteligentes do mundo, e a gente ainda não consegue. O que me, assim, surpreende, né? Não sei se surpreende ou não, mas me choca é alguém pegar um microfone, né? Assim, na frente de uma câmera, sabendo que milhões de pessoas estão assistindo e dizer assim, não, olha, a vida surgiu assim, tinha um potezinho, um chompzinho, eles foram formando uns fiozinhos que formaram umas proteínazinhas e
e a vida apareceu. Rapaz, você teria essa coragem, essa... É muita audácia. É audácia demais para dado de menos. Assim, não é nem audácia, é muita cara de pau, não. Que cara de pau, mas que peroba. Você teria que passar muita peroba na sua cara de pau para falar uma coisa dessa. Eu acho que fico assim... Meu sangue ucraniano, né? E o seu sangue? Fala sobre um pouquinho de você, Eduardo. Só um detalhe aí. E o interessante é que depois de fazer todas essas afirmações, a fé irracional é de quem crê em Deus, né? Não, nós só citamos versículos bíblicos nos nossos debates. 100%, ainda ele deu a porcentagem. Olha, não vou mais com aquele pessoal da TDI, porque ele só cita o versículo bíblico. 100% de versículo bíblico. Eu nunca vi você citar um versículo bíblico. Você já viu eu citar algum versículo bíblico para defender um conceito? Não precisa, né? Claro que não. Claro que eu cito versículos bíblicos para projetar filosófica e teologicamente os conceitos que eu defendi com ciência, certo? Exatamente. As implicações filosóficas e teológicas, lógico que a gente cita versículo bíblico, mas para defender a sua razão. Outro dia eu dei uma entrevista e falei assim, Eduardo, vê se você concorda ou discorda de mim. Cristão, para dar a razão da sua fé, não pode citar versículos bíblicos. A Bíblia diz que a gente tem que estar sempre pronto a dar a razão da nossa esperança. Não está escrito lá, está sempre pronto a recitar um monte de versículo bíblico. A gente tem que dar a razão. E razão a gente dá com evidências. Você concorda comigo? Eu acho que cabe as duas coisas, né? Mas é plenamente possível. Eu, por exemplo, passei a acreditar em Deus não foi por causa da Bíblia, foi por causa da ciência. Sim, claro. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Está sempre pronto a dar razão. Pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Se a fé não é acompanhada de razão, ela não é boa fé, concorda? Exatamente. Fé sem razão é fideísmo. Fideísmo. Você crê em duende, fada madrinha, chupacabra, ET? Não, mas o Antônio, o Pirulo, o Sacani, o Jaime, o Felipe Maia, essa turma toda, sabe o que eles fazem? Eles creem num conto de fadas sem fadas. E creem em milagre sem santo. Creem que naquela sopa ácida, escaldante, venenosa nasceu a nossa tataravó. A gente crê que o urso nadando de boca aberta virou baleia, que Dino virou canário. Não é assim, Eduardo? Eles creem numa experiência laboratorial sem o químico, né? Sem o químico. Como é que pode a seleção dos enantiômeros corretos, a homoquiralidade... Olha, gente, a gente tá falando química aqui, porque de química nós entendemos, certo, Eduardo? E a química é cruel para Darwin, cruel para essas historinhas de poços, de pote primordial, de chomps, de simulação computacional com a célulazinha aparecendo lá, que o Antônio teve a audácia, cara de pau, de muita peroba para mostrar na minha frente. O pior é que ele mostrou na minha frente, né? Inclusive, eu não vou falar isso aqui agora, né? Mas só pegando o gancho aqui, o próprio Stanley Miller, poucos anos antes dele morrer, numa entrevista, perguntaram para ele sobre o que ele achava da teoria autocatalítica que o pessoal tá falando ali. A Stanley Miller deu uma risada e disse assim: rodar equações num computador não forma um experimento. Conseguir acertar as condições, viu, Sacani? A gente fala bastante do Sacani porque ele realmente merece, concorda? Sacani, rodar uma simulação no computador, acertando todos os parâmetros e tudo mais, para que um astro bata na Terra e forme a Lua, não prova nada, absolutamente nada. Prova apenas que bons simuladores guiados por mentes inteligentes, pode simular o que você quiser. Assim, professor, eu sou programador também, além da minha formação, eu uso programação para trabalhar, né? Mas quando você está construindo um programa, você não vai fazer um programa para dar um resultado que você não quer. Você vai fazer um programa para dar o resultado que você deseja que o programa dê. E o programa sempre estará limitado ao conhecimento do programador. O programa não vai fazer mais do que o programador sabe o que aconteceu? Ele simulou um choque de um astro com a Terra. O que ele fez? Ele acertou a massa do astro, ele acertou o ângulo, acertou a densidade dos dois corpos, acertou exatamente a velocidade, a cinética, tudo mais. Foi mudando os ângulos, foi mudando as condições, até que aquela massa de rocha incandescente formasse uma lua. Provei como é que a Lua foi formada. Não,
O que você tem que fazer agora? Você tem que calcular a probabilidade daquele evento que você simulou ser real. A probabilidade esgota os recursos probabilísticos do universo. O cara tem que ter honesto o suficiente para no final calcular a probabilidade daquele evento. Foi o meteoro inteligente, né? Ah, para com isso, né, Eduardo? Ó, nós vamos trarei o Eduardo várias vezes aqui agora. Ele está cooptado aqui pelo programa, viu, Eduardo? Primeiro, nós vamos fazer o Protocélula 1, Protocélula parte 2, viu, gente? Temos 2 programas e depois trarei aqui o Eduardo para a gente conversar sobre química, porque química é cruel para Darwin. Química é cruel pro Big Bang, a gente sabe. De Aquiles de Darwin, né? Claro. Quem sabe química não compra Darwin, gente. Quem sabe química, acadêmicos da Academia Brasileira de Ciência, quem sabe química não publica um livro, A Evolução é Fato. A evolução é fato, Eduardo? A evolução risca o F, coloca um B lá, né? Boato da pior qualidade. O pior é isso, sem lastro. A evolução não tem lastro na ciência, não tem lastro na filosofia e não tem lastro na teologia. Ela é uma coisa meio sem pé, sem cabeça. Ela não faz sentido, inclusive. O pior é que na árvore da vida que Darwin propôs lá na origem das espécies, né? Ele propunha que tudo vinha de um ancestral comum e se ramificava lá em cima. Só que a raiz da árvore da vida é a química. Você não consegue entrar na evolução biológica, que alguns atualmente eles estão tentando separar as coisas, né? Dizer que evolução eles não chamam de evolução química, dizer que química pré-biótica é uma coisa e evolução é outra. Evolução só começa quando a vida começa, né? E a gente vai ver um pouquinho disso aqui hoje. Eduardo, até eles falam que tem seleção natural pré-biótica. Pois é esse o ponto que eu queria chegar. Cara, evolução natural pré-biótica. Mas deixa eu só falar um negocinho. Quando o Darwin foi falar sobre aquela pocinha morna, ele fala assim, olha, se a gente imaginar, e ele falou assim, o se tem que ser muito grande, porque tem que ter muita imaginação mesmo, que ali tinha um pouco de amônia, de fosfato e tudo mais, não seria difícil você pensar que ali se formou proteínas. Cara, o Sacani nem original no potinho dele foi, né? Ele parafraseou Darwin, né? A origem de tudo, plagiou né? Darwin, né? Que Darwin parece que plagiou o avô também, né? Porque o avô tinha falado a mesma coisa. Exatamente. Mas vamos lá, o Eduardo. E a própria seleção natural, Darwin plagiou de Blyth também, que era um criacionista. E o Wallace também, o Enésio Almeida Filho também tem uma tese sobre o Wallace, que muitas das ideias de Darwin foram, na realidade, concebidas por Wallace. Muito bem, gente, vamos lá. Olha, primeiro eu quero... Você trouxe uma apresentação aí, né, Eduardo? O papo tava super mega legal. A gente tem a parte 1 e parte 2, viu, gente? Protocélulas, outro terror para Darwin, nós estamos na parte 1, depois temos o outro programa com a parte 2, e vai ter parte 3, parte 4, parte 5, porque agora ele está sob minha orientação, gente. Gente, olha, o meu grupo, felizmente ou infelizmente, eu já orientei mais de 220 mestres, doutores e pós-docs. É um número assim, eu acho que eu não conheço nenhum grupo no Brasil que tenha tantos alunos, assim, desculpa aí, tá? A falta de modéstia. Mas os alunos são maravilhosos, sensacionais. Sabe por quê? Sabe por que eu faço, Eduardo? Eu falo assim, senhor, me mande os melhores. E os melhores aparecem, gente. Olha, quando Deus guia a ciência, Deus privilegia os seus. 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, ou Nobel, como você preferir, homens e mulheres que criam, creem, que crerão em Deus, continuarão crendo. Porque Deus privilegia os seus. Eu digo que dá 10% para os ateus, é o dízimo. E hoje a gente estava conversando com a Mariana de Sá ainda. Sim. Ex-aluna sua. Maravilha. Quer anunciar? Anuncia, Eduardo. O que aconteceu com a Mariana de Sá? A Mariana de Sá, ela estava fazendo pós-doc, né? Eu não sei da história toda, eu conheci agora também, né? Mas ela estava fazendo um pós-doc lá no Canadá, ela aplicar submeter a inscrição, né? Se inscreveu para ser professora de universidade lá. Eu não sei o nome da cidade, que acho meio... No Mississippi, no Mississippi, e ela passou... A capital do estado. E ela passou em todas as universidades que ela se inscreveu. Se inscreveu em duas, né? Mas se inscreveu em duas e passou em duas, o que é um feito
Impressionante. E a Mariana, ela sofreu uma perseguição muito forte lá na Federal do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque defendia o design inteligente. Uma professora de primeiríssima categoria. É assim que os evolucionistas fazem, na realidade. No total desespero, ao perceber que a teoria deles faliu, e que não é fato coisíssima nenhuma, é um imenso boato, perseguem os que defendem o design inteligente. Ela defendeu a tese em 2018 e só recebeu em 2020, né? Quase por um milagre de Deus, porque o pessoal não queria liberar a tese dela, gente. Pode um negócio desse. A academia é neutra? Alguém tem alguma esperança de que a academia é neutra? Ela tá lá com ponto e contraponto, procurando a verdade sobre as nossas origens? Pode esquecer, gente. Hoje a academia é uma catedral do naturalismo. São bispos do naturalismo que comandam ali. Tem muita gente boa lá dentro, eu sei, mas tem os bispos do naturalismo que faz uma live para lançar o livro A Evolução é Fato, e tem 2 professores cantando uma música em louvor a Darwin. Você viu aquilo, Eduardo? Patético. A música era horrorosa, né? Cá entre nós. Que música feia, hein, professores? Que coisa horrorosa. Mas um evento científico, você chama 2 professores para cantar uma música, e a música assim, nós somos Darwin. Mas a qualidade do livro tá nesse nível também, né? Você viu alguma... eles contam as historinhas nos capítulos e não citam fontes. No final, eles colocam assim... eles colocam... Como é que chama? Eles dão dicas de leitura, mas eles não citam fontes. Eles falam um monte de afirmações lá e não dizem de onde que veio as afirmações. Não pode dizer porque não tem. Não tem lastro nos fatos, gente. Ó, pais e mães do Brasil, eles estão distribuindo esse livro gratuitamente para os seus filhos. Presta atenção, Evolução é Fato. Academia Brasileira de Ciência. Pega esse livro, rapaz, e diga para o seu filho, é boato. Eu vou comprar para você o Fomos Planejados do professor Marcos Eber. Esse tem que pagar, tá bom? Esse aqui não é gratuito, não. Tem que pagar por quê? Porque a gente gasta. A gente tem os gastos para produzir, para imprimir e tudo mais. Faz o menor preço possível. E não temos financiamento das financiadoras de pesquisa no Brasil. O CNPq, a CAPES, estava lá. Gente, o pessoal do CNPq e CAPES, seu nome está indo para o lixo, junto com o nome dos autores daquele lixo. Que o livro A Evolução é boato. Não pode, está distribuindo gratuitamente. Pais e mães no Brasil que pegaram aquele livro, pega o livro e fala para o seu filho, isso aqui não é fato não, é boato. Fato é que um grande ser todo-poderoso fez todas as coisas. Assista os podcasts lá, o Eduardo Lutzer agora vai falar sobre a protocélula. Finalmente, acho que eu vou deixar você falar, né, Eduardo? Que eu tô animado aqui hoje. Bora, Eduardo, fala sobre protocélulas. É viável a gente imaginar que existiu alguma vida menos sofisticada do que a vida que existe hoje? Factualmente nós não conhecemos isso, né? Mas primeiro eu vou fazer um resumo histórico. Tem os seus slides aqui, né? O Matheus Paquito tá ali, ó. Qualquer coisa você pode pedir para ele, o próximo, essas coisas, tá? Como que surgiu essa ideia de protocélula, da onde que veio isso daí e como que o conhecimento da célula foi aumentando. Eu só queria começar fazendo uma recapitulação de palavras do próprio Darwin, pode colocar o primeiro slide ali, que Darwin diz assim, ó, se pudesse ser demonstrado que algum órgão complexo existiu e que não poderia ter sido formado por leves modificações numerosas e sucessivas, minha teoria seria absurdamente destruída, mas eu não conheço nenhuma. Na verdade, ele mesmo cita o olho como algo que ele achava extraordinário e que ele não tinha explicação, mas pela fé previa que um dia ia chegar. Hoje em dia, eles fazem uma explicação mais fajuta do que a do próprio Darwin, né? Darwin, pelo menos, reconheceu que ele não sabia. Hoje em dia, eles colocam os 5 tipos de olhos diferentes dos cefalópodes e dizem que esse evoluiu para esse para esse para esse, mas não tem absolutamente nada a ver, porque quando você vai olhar para o registro fóssil, o 1, 2 e o 3, eles aparecem juntos no registro fóssil. Não, Eduardo, é como você colocar assim, olha, vou explicar para vocês como evoluiu a Ferrari. Aí você coloca assim um patinete, né? Primeiro o quê? Um patinete, depois uma bicicleta, depois um fusquinha, né? O Uno, né? E aí vem a Ferrari. Olha, tá vendo? Expliquei a evolução da Ferrari. E interessante que o cefalópode mais antigo que se conhece tinha o olho número 3 da escalinha deles. Cadê a evolução? Regrediu, aí depois... Como é que foi esse negócio ali? Então, Darwin pelo menos reconheceu a questão do olho, mas o desafio que ele colocou foi esse. Alguma coisa
extremamente complexa que não pudesse ser montado passo a passo. Só que quando Darwin falou isso, a mentalidade que ele tinha... Pode colocar mais um? Ô, Matheus, o som tá legal do Eduardo? Tá bom? Beleza. É porque eu sou conhecido por ter som ruim. Não, é que o seu microfone... Eu falo muito perto do microfone e o seu tá meio mais longe. Um pouquinho mais. Eu aproximo, sem problema. Isso. É que os meus vídeos, a maior parte das reclamações é no áudio. Então aqui não vamos fazer um som bom pro Eduardo. Bora! Então, Darwin, ele entendia o que ele pensava que a célula fosse essa primeira citação aí, ó. A forma mais simples de vida é uma substância gelatinosa, desprovida de órgãos e textura. Como, aí cita 2 exemplos de seres unicelulares, que mesmo sem organização, exibem comportamentos vitais surpreendentes. Então, olha o que ele coloca aqui. Substância gelatinosa. Ele tá dizendo que é um pudim, é uma gelatina lá, que você faz com saquinho em casa. Desprovida de órgãos e texturas. Uma gororoba, né? E sem organização. Interessante que ele cita mônadas e protamebas, né? Só que esses micro-organismos que ele cita, hoje em dia já se sabe que são extremamente complexos. Esses organismos têm na casa de 1.000 a 1.500 genes. A gente já conhece coisas mais simples do que eles. Mas ele cita isso aí como gelatinoso, desprovido de órgão e textura e sem organização. Uma teoria baseada num conhecimento totalmente equivocado do que seria a vida. E interessante que Haeckel, que é um cientista, era extremamente famoso lá na Alemanha, né? Foi ele que assim que se pronuncia? Porque eu sei que você sabe alemão direitinho. Eu falo Haeckel, tá errado? Olha, na verdade isso vai depender do país que você tá. Mas... Na Alemanha. Em geral é Haeckel mesmo. Haeckel, beleza. Com bem cultural. Haeckel, assim. Haeckel, só que eu tenho dificuldade de falar isso aí, eu já desisti. Eles me criticam e tá tudo certo desse jeito. E Haeckel, que era o baluarte de Darwin lá na Alemanha, foi ele. E Haeckel era assim com o nazismo também, né? Foi o precursor aí. Ele, falando da célula, ele diz assim, que era um pequeno e simples aglomerado de combinação albuminosa de carbono, não muito diferente de um pedaço de gelatina microscópica. Tirar um ETzinho aqui para ver se ele não tá atrapalhando, né? O nosso... Que tem gente que acha que a vida veio trazida por ET, né? Bora. Então, a ideia que eles tinham, o que eles achavam que era uma célula que compunha todo mundo? Eles achavam que era uma gelatina. Eles achavam que era alguma coisa extremamente simples, sem textura, sem órgão, sem absolutamente nada, homogênea. Era isso que eles acreditavam que uma célula era. E baseado nesse entendimento que existia ali na época de Darwin, que os evolucionistas estavam pregando, ele propôs o Warm Little Pound, né? Pode colocar. Little Pound. A pocinha quente venenosa, escaldante. E eu coloquei a tal da citação dele aí, ó. Se pudéssemos conceber em algum pequeno lago quente, que é o dito cujo aí, né? Com todos os tipos de amônia, sais fosfóricos, luz, calor e eletricidade, etc., presentes, que um composto proteico fosse formado quimicamente. O etc. aí, que deveria ser uma lista interminável de coisas, né? O etc. é a melhor coisa que tem, né? Quando você não sabe falar, você coloca etc. E que um composto proteico fosse formado quimicamente, pronto para passar por mudanças ainda mais complexas. E daí... E tem que estar pronto para passar por mudanças ainda mais complexas. Ô, pocinha milagrosa, hein? Basicamente, o que ele está descrevendo aí, né? A amônia, NH3, sais fosfóricos com PO, enfim, o que ele está descrevendo aí é o Chomps. O tal do Chomps. Claro, a versão moderna da descrição de Darwin veio com o Sacani. Quer dizer, ficou bem pior, porque o Sacani não pôs o etc, né? Pelo menos aqui ainda tinha o calor, sabe o que formaria nessa poça? E eu falo no meu livro, Fomos Planejados. É o porcariato de qualquer coisila. Porcariato de qualquer coisa. Tá sabendo, né? Porcariato de qualquer coisila. Exatamente. Essa aí é a melhor definição química. Na verdade, o que Stanley Miller conseguiu quando ele foi provar ali foi uma espécie de graxa, né? Um negócio lá completamente destrutivo. Tanto é que os experimentos dele não deram certos e ele teve que adicionar uma saída de emergência, foi chamada de cold trap.
essa saída resgatava os aminoácidos para que eles pudessem ser analisados, porque se um aminoácido era formado, ele caía naquele alcatrão lá, naquela graxa que formava, ele era destruído. Ô, Eduardo, eu outro dia estava assistindo um documentário e foram entrevistar o cara que guarda ainda esses porcariatos de qualquer coisinha. O Badá, né? Essa gosma aí. Aí ele pegou a gosma assim e falou assim, ó, toma cuidado, se você tomar, você morre. Quando eu falo que é uma sopa ácida, escaldante, venenosa, ai, tá exagerando, professor, exagerando. O cara falou, se você tomar essa gosma aí, você morre, é um veneno. Então, o Badá, ele foi orientando do Stanley Miller, ele que continuou todo o trabalho, ele fez alguns experimentos, foi ele o autor daquela recapitulação, revisão que fizeram, que encontraram lá 23 aminoácidos no experimento, né, que eu tenho um vídeo no canal falando disso daí. Ele que foi esse revisor, ele que fez isso aí tudo. E é ele que guarda os mas nunca nas mesmas condições se formaram todos os aminoácidos necessários. Então, mas não pode só formar aminoácido, forma amina lá, né? É uma porcaria aquilo. Amina forma livre. ácido livre, forma beta-aminoácido, forma um monte de porcaria ali. E é interessante que eles publicaram dizendo, não, formou 23 aminoácidos. Só que eles não disseram que... Primeiro, os proteinogênicos são 20. Se formou 23, como é que é esse negócio aí? E entrar e dar pau, né, Eduardo? Aí quando você vai ver o artigo dele, não tem a lista dos 23 que ele colocou, são 13 não proteinogênicos. Quer dizer, qualquer um desses 13 que entrasse na composição proteica... Acabava com a proteína. O próprio anúncio já é terror para Darwin, não é? Mas eles anunciam assim, formou 23, aí o evolucionista vai lá, olha, só precisava de 20, formou 23, acha que tá tudo certo. Só que não entende nem A com B, aí acha que é uma meia-verdade. Toda meia-verdade, gente, tem meia mentira, certo? Exatamente. A meia mentira do negócio que é terrível. Né? E isso sem contar as aminas livres. E isso aí é um problemão, que eu explico isso aí volta e meia no meu canal, porque um aminoácido ele tem 2 grupos funcionais, né? Ele faz uma ligação de um lado, uma ligação do outro. Sim. O amino e o ácido carboxílico, porque chama aminoácido, Sim. né? Quando a amina livre chega, ela se junta aqui com o ácido carboxílico e vai polimerizar mais o que aqui? Nada. Acabou. Nada, é uma reação terminal. As estimativas é que 0,5% de aminas livres interrompe qualquer polimerização. Essas são as estimativas laboratoriais, que a gente vê na prática isso acontecendo. E na revisitação ali de Badá, você tinha 4,5%. Eduardo, em 2008, eu sempre menciono no meu livro aqui também, houve um desafio de química no Instituto de Química que eu participava lá na Unicamp. Foi um terror, um desastre aquilo, vergonhoso. É assim, Stanley Miller, com seus experimentos, provou como a vida surgiu na Terra. Faça um desafio, olha, os alunos ganhavam um prêmio que se tivesse o melhor trabalho, e era desafio de química, que de desafio não tinha nada de desafio, porque já davam a verdade pronta, crua nua e crua. Stanley Miller provou como que a vida surgiu nos experimentos. Cara, pessoal, é essa a academia que está doutrinando os nossos filhos nas nossas universidades, nas nossas escolas. Ô, professor, você é muito, assim, ácido. Eu não posso ser diferente. Você acha que eu posso ser diferente? Eu sei que isso daí é uma porcaria, é uma enganação. Você também sabe, Eduardo. A gente não tem que falar pro Brasil, pro mundo, que estão enganando os nossos filhos nas escolas. Você acha que Stanley Miller provou como a vida se formou naquela sopa? É muito interessante que Miller só conseguiu 2 aminoácidos com certeza. Aminoácidos proteinogênicos, com certeza. Né, que foi a glicina e a alanina, que são os 2 mais simples. A glicina é o aminoácido com grupo lateral, o hidrogênio, e a alanina é o grupo lateral, um metil, que é um carbono com 4 hidrogênios. São os 2 mais simples que tem, só esses 2 com certeza. Ele diz que tinha traço de ácido glutâmico, só que ele não identificou. E além disso, ele conseguiu 3 não proteinogênicos. Então foi isso todo o resultado que ele conseguiu. O que você monta com isso? O ácido glutâmico é insolúvel em água. É por isso que praticamente insolúvel em água. Uhum. Ele precipitaria. Lisina e ácido glutâmico... Glicina. Lisina, que tem o amino no grupo lateral. A gente faz os estudos lá, o Ellison. Lisina e ácido
ácido glutâmico, né? Se eu não estou enganado. Tem grupos ácidos e grupos aminas nos grupos laterais. Tem dois. O ácido glutâmico tem o grupo carboxila. Carboxila. Então, como que pode? A reação, como é que ela ia saber qual o grupo amino certinho para reagir? Reage no errado. A gente fez as contas. Então, assim, com 2 aminoácidos, mesmo que aquilo lá polimerizasse, não dá nada. Agora tem uns cientistas aí no YouTube, né? Os profissionais de internet, que eles fizeram uma live aí dizendo que apareceram proteínas no experimento de Stanley Miller. Em menos de uma semana apareceu proteína. Proteína nunca chegou nem perto. Ele conseguiu ali, no máximo, monômeros. Ele não conseguiu nem um dímero. A velocidade de destruição de proteínas é muito maior do que a velocidade de polimerização. Você hidrolisa 1 quilo de proteína antes de polimerizar 1 grama. Sonhos delirantes, protossonhos, né? Você queria até o título aqui, depois a gente acabou mudando, mas protocélula é um protosonho, não é? Exatamente. Aí foi com essa mentalidade de que a célula era uma gelatina, um negócio albuminoso lá de carbono, que eles desenvolveram essas teorias malucas todas aí de que seria muito fácil fazer. Porque a ideia que eles tinham da célula era essa, ela era algo extremamente simples. E eles realmente achavam que era isso. Pode passar mais um. E é assim que surgiu a ideia do mundo de uma protocélula surgindo ali. Aquela ali é a protocélula, certo? Parece um mundo da fantasia, assim, né? Mas é exatamente isso, é bem fantasioso mesmo. Alice in the Wonderland. Wonderland é o mundo do desejo, né? Como é que em inglês tem uma frase, desejos esperançosos. Exatamente. Então, aí surgiu a ideia que eles começaram a procurar essas coisas. Só que as décadas seguintes não foram muito boas para esse pessoal. Para não dizer que foram péssimas, né? Por quê? Porque eles começaram a descobrir coisas que realmente mudaram completamente a ideia que eles tinham de célula. Pode passar mais um. Aqui eu fiz um resumo bem curto, bem resumido mesmo, só de grandes eventos, grandes descobertas que eles fizeram em relação à estrutura celular. Por exemplo, Fleming ali em 1882, pouco depois de Darwin, ele começou a analisar as células que eles achavam que elas eram homogêneas, um negócio gelatinoso, e ele começou a ver alguns filamentos ali dentro da célula, que ele não sabia exatamente o que era, e analisando as células, ele descreveu o processo da mitose. Lembrando que naquela época ainda não existia microscopia eletrônica, né? Era tudo no olho mesmo. E ele descreveu o processo da mitose. E é interessante que ele descreve como ela se replicando por inteira dentro dela para depois dividir e deixando exatamente o que precisa de um lado, exatamente o que precisa de outro. Um negócio assim, fabuloso. E ele descreve esse negócio. Como que uma gelatina ia saber que tinha que fazer esse negócio, né? Então esse é... Não, mas se a gelatina precisa saber porque Darwin precisa vencer, ela saberá, Eduardo. É assim, né? É a anti-lei de Murphy. As coisas todas darão super mega certo, na hora certa, no momento certo, que Darwin precisar. Exatamente. E com isso daí, ele lançou uma ideia de que a célula podia não ser assim tão simples. O Altman, ele, no final dessa década mesmo, ele descobre esse tal de bioblastos. O que é isso daí? Isso aí mais tarde foi renomeado como mitocôndria. Ele chamou de bioblasto. Ele descreveu como algo que parecia correr livremente dentro das células. Como se as células tivessem... Ele descreveu como se fossem organismos livres dentro da célula, né? Parece uns bichinhos andando lá dentro. Exatamente, que são os responsáveis pela energia e tudo mais. E ele descreveu como bioblasto. Então, começaram a aparecer mais coisas ali dentro das células. Aí, o Camilo Golgi, ele descobriu o tal do complexo de Golgi no final do século, que era todo um complexo dentro das células responsável por levar nutrientes, transportar, o meio de transporte. Nosso tempo tá quanto tempo aí, Matheus? Né? Mateuzinho?
10 minutos, 10 minutos, isso. Então, ele descobre aí o complexo de Golgi, um meio de transporte dentro das células, né? Na década de 20, o Gorter e o Grendel, eles descobrem a membrana celular bicamada de fosfolipídios. Isso aqui foi um espetáculo. Por quê? Porque antes, eles sabiam que a célula tinha uma membrana lá, eles até chamavam isso aí de membrana, mas eles achavam que era só um casulo para colocar as coisas dentro, e mais nada. Quando ele descobre a membrana celular, que a membrana ela era de bicamada, então isso chama anfifílicos, né? Que ela tinha uma camada que ficava hidrofílica para fora e hidrofóbica para dentro. E do outro lado a mesma coisa, hidrofóbica para fora, do outro lado, interno, né? E hidrofílico para dentro. Para quê? Para proteger tanto do líquido de dentro quanto do líquido de fora. E dele descobriu que isso daí ele permitia entrar e sair nutrientes, permitia um monte de trocas. Dilema da seletividade, né? Da permeabilidade. Exatamente. Foi aí que eles descobriram a permeabilidade da célula. E aí o negócio começa a ficar um pouco mais complexo, porque até então era tudo muito simples. Mas o Ruska, né? Não sei se é assim que fala o nome dele, foi quem deu a pedrada final nessa ideia de simplicidade aí da célula, porque foi ele que desenvolveu a microscopia eletrônica. E quando desenvolveu a microscopia eletrônica, que conseguia, ao invés de ver, sei lá, 1000 vezes, conseguia passar até, naquela época, se eu não estou enganado, conseguia para 100 mil, 200 mil vezes, aí eles começaram a encontrar muitas coisas ali dentro. Ruska mesmo, ele viu pela primeira vez um ribossomo. Foi ele que... E daí eles começaram a ver que existia um mundo dentro da célula. A célula não era um negócio qualquer. Gelatina, né? Qualquer. Existia um mundo, existia centenas de organelas lá dentro, todas elas... Robôs moleculares, exatamente, nanomáquinas. Né? Nanomáquinas moleculares, todas elas ordenadas. Aí depois o Claude ali, em 1945, o retículo endoplasmático para construção de proteínas, enfim. Ele começou a descobrir... foi vindo assim, descoberta atrás de descoberta, que eu coloquei só algumas para ficar bem sintético mesmo. Até que chegou aqui em Singer e Nicholson, que ele descobriu o modelo do mosaico fluido. O que é isso daí? É a mesma questão das membranas, da permeabilidade da membrana celular, só que ele descobriu que a membrana não era só fosfolipídios, ela era permeada com um monte de tipos de proteínas diferentes, e o que faz a mágica da membrana são essas proteínas, porque são essas proteínas que elas... São placas, né, que vão se movimentando, né? Exatamente, tem aquaporinas lá que deixam entrar prótons, e elas têm que ter o tamanho... É um negócio... Surreal. Um negócio surreal, né? Tem que deixar entrar o próton, o tamanho certinho. O próton, deixa só passar água 100% pura. Exatamente, é um negócio assim, o melhor sistema de filtração que... Tem companhias que, baseadas na aquaporina, estão tentando fazer melhores filtros. A gente copia, a gente nega a Deus, mas copia Deus em tudo que fazemos. Tudo que o homem descobre, ele está copiando da natureza, né? Então, essas proteínas que faziam essa dinâmica toda aí da célula funcionar. Sem essas proteínas, a membrana ia ser só um bolo de gordura lá que não ia servir de nada. Elas que fazem o controle do pH, porque o pH dentro da célula não pode ser o mesmo pH de fora. Se for, a célula morre. Elas fazem o controle osmótico, a salinidade que existe dentro da célula tem que ser controlada, tem que ser única, porque se for a mesma coisa de fora, morre. Então são as proteínas que controlam absolutamente, as proteínas da membrana celular, que controlam tudo o que entra, o que sai, o que acontece. Controle de temperatura, porque você muda, inclusive, a composição de fosfolipídios da membrana em função da temperatura em que a célula está. Exatamente. Então, com essas descobertas, essa ideia de que a célula é um negócio muito simples e que poderia nascer de chomps, virou coisa de passado. Uma simulação do Antônio, né? Aquela do computador do Antônio, né, Antônio?
Pegou não colou aquele negócio não, hein? Inclusive eu vou mostrar ela Vai mostrar? no programa seguinte, né? Gente, hoje nós vamos fazer a parte 1, daqui a pouco termina, nós temos a parte 2 na próxima semana, sensacional, não perca, hein? Parte 1, 2, quem sabe a gente faz a 3. Bora. Então, o que pode passar mais um? O que Darwin pensava que era uma... Essa tá sensacional, esse slide. Dá uma... Olha aí, ó. Enche a tela aí, ó. Gente, pode botar a gente de fundo. Deixa essa tela aí. Fala dessa gelatina aí, ó, Eduardo. Então, Darwin pensava que a célula era uma gelatina, né? Mas ela é infinitamente mais complexa do que uma gelatina. Tem um documentário que eu acho muito bom, que eles... Pode voltar com o Eduardo agora, Mateuzinho. Isso. Eles perguntam lá para um biólogo molecular, né? Se Darwin pensava que a célula fosse um carro, tivesse complexidade de um carro. O que nós conhecemos hoje da célula seria equivalente ao quê? Aí ele fala, a uma galáxia. Uma galáxia cheia de naves espaciais extremamente complexas cruzando, né? Estações espaciais nessa galáxia. Seria algo absurdo, né? De tecnologia e sofisticação. Exatamente. Tem tanta coisa. E o mais interessante, tem muita coisa dentro da célula que a gente ainda não sabe. E a maior parte das coisas dentro da célula que a gente sabe, a gente não sabe por que acontece. A gente só descreve. A gente tem um conhecimento mínimo do que é. Há muito ainda... Hoje sabemos muito mais e melhor do que Darwin sabia. Há muito mais ainda a descobrir. E cada vez que a gente descobre uma nova descoberta, Darwin fica muito mais para trás. Fica muito mais para trás. Então, assim, imaginar o raciocínio deles, de tudo isso que eles descreviam, a gente pode até desculpar, dizer assim, não, era ignorância, eles não sabiam. Mas hoje... Hoje não tem mais desculpa, né? Não dá pra chegar, mostrar uma simulaçãozinha de computador e falar, olha a vida surgindo aqui, né? Não tem. Não dá pra você chegar numa sala, Desafio de Química 2008, um diretor, eu reclamei com o diretor. Ele falou assim, não, tá certo. Não foi, Pili. Olha, que é isso, cara? Que coisa ridícula. Você falar, Stanley Miller provou como a vida surgiu. É a mesma coisa do Sacani falando que na simulação ele provou como a Lua surgiu. A Lua é sobrenatural. O Otângelo, estava conversando com o Otângelo, você conhece o Otângelo, né? Ele falou assim, professor, eu estou fazendo aqui minhas pesquisas e tudo mais, a gente está fazendo uma pesquisa bem legal com ele. O Otângelo agora é nosso colaborador, viu, Eduardo? O oficial do laboratório. E ele falou assim, professor, a Palagiobacter, o B, que eu cito no meu livro, 1357 genes. Pelagibacter. Acho que alguma coisa assim. Eu chamo de UBI. A UBI é 1350 e poucos genes. Isso dá milhares e milhares e milhares de proteínas. E você não pode ter uma célula só. A população mínima de células, ele calculou lá de 10 mil, porque você precisa ter transferência de genes, né? Você tem que ter diversidade para estar pronto a sobreviver. Uma célula só, se formasse, ela estava condenada à morte. Olha só. Exatamente. Não é? Exatamente. E a complexidade, essa Pelagibacter, ou Palagibacter, né? O BIC, né? A UBI. Ela já tem acima de 1000 genes, né? 1357, se eu não estou enganado. Ela é o menor ser autônomo que existe no nosso... Autônomo que eu falo, que ele não é parasitário. Porque existe a micoplasma genital, foram fazendo knockouts de genes. Aí tem um artigo que diz que, assim, 300 dá para aguentar. 300, o limiar da mas vida. Não é autônomo. 300 genes... eu vou mostrar isso também. Tá na parte 2, né? Parte 2. Parte 2. Porque a parte não, nós estamos acabou, com 1 né? minuto e 29. Vamos dar uma parada, gente. Gente, sensacional, não foi? Parte 1 aqui do Protocélulas, outro pesadelo para Darwin, ou Protossonhos evolucionistas, sonhos delirantes de uma noite de verão. Foi sensacional, eu gostei demais desse podcast, eu espero que você tenha gostado também. Tem a parte 2 vindo na próxima semana, quinta-feira, 19 horas, 7 da noite. O Eduardo é uma joia preciosa, um presente de Deus para o design inteligente no Brasil. Um cara que sabe química como ninguém.
Fico impressionado. Eu tenho 50 anos mais de química na frente dele. Quando eu sento para discutir, eu falo, uau, tô aprendendo um monte. Mas sabe 50 anos mais de química que eu também. Ah, não. Mas ele estuda a química da vida, química prebiótica, química das protocélulas, né? Que isso não existe, gente. Proto é fake, tá? Nota aí, né? Protogaláxia, fake. Então nós temos aí uma oportunidade de ouro de aprender com o Eduardo, foi sensacional. Gente, Eduardo também é palestrante do nosso 6º TDI Brasil, não é, Eduardo? Estreará, mais uma estreia sensacional. 18 a 20 de julho, na melhor do Brasil, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Auditório Rui Barbosa, 18 a 20 de julho. Você não pode estar em nenhum outro lugar do mundo, a não ser conosco, no 6º TDI Brasil, escutando o Eduardo Lutzer falando lá sobre as maravilhas da vida, como que isso aponta claramente para um design inteligente. Eduardo, super mega legal. Vamos... estar ansiosos aqui esperando a parte 2, tá com tudo preparado e vamos aprender mais. Eduardo, suas considerações finais em 1 segundo. Bom, agradeço aí a oportunidade e a gente se vê na semana que vem. Deus abençoe a todos. Parte 2, gente, na parte 2. Vem com a gente.